E aí pessoal, olá amigos, muito bom dia. Então, dando sequência aos componentes, né, aos fatores que desencadeiam o ego, nós já falamos de alguns, lembra? A culpa, os bloqueios emocionais, não é isso? Falamos também da raiva, e agora a gente vai dar uma passadinha, não porque não é diferente das outras, mas nós vamos falar um pouco agora sobre a paixão mundana, né? E isso é uma das um dos vícios, né, que nós mais temos no mundo, né, que a gente não consegue desvencilhar ou pelo menos separar a paixão do amor, né? A paixão não é que ela não exista, ela acho que ela é inerente ao ser humano. A diferença é que você, quando está apaixonado, não só por uma pessoa, por algum bem que você tem, você acaba viciando naquilo, você fica dependente desse prazer por aquilo, né? E você acaba ficando à mercê disso, e você não sabe a diferença entre a paixão e o amor, né? Porque a paixão, ele é uma coisa que começa e você fica meio que empolgado, e depois você vai virando, ficar meio que entedioso, assim, você vai ficando enjoado, ou seja, se eu já tenho, mas no início eu fico empolgado, eu gosto, eu fico entusiasmado, eu fico animado, eu fico alegre, e daqui a pouco aquilo já tenho mesmo, então aquilo vai se diluindo, aquela percepção que você tem por aquilo, né, vai se diluindo. Da mesma forma, de repente, com uma pessoa também, né? Porque você, no início, é impactante, você quer descobrir aquela pessoa, você quer conquistar aquela pessoa, você faz tudo por aquela pessoa. É a mesma coisa, eu acho que é a mesma sensação de percepção, tanto de uma pessoa quanto de um objeto ou de uma coisa que você quer tanto. E aí você chega naquilo e você adquire aquilo, e como uma pessoa, não é o termo adquirir, mas você conquista aquela pessoa, e no bem você adquire, você acaba, como é que eu vou dizer, voltando à mesmice depois, né? E aí? E aí depois que você volta ao tédio, ou você volta ao aquilo que eu já tenho, eu já possuo, e agora? Agora é aquela questão, eu amo verdadeiramente aquilo, ou é só um desejo de posse? Né? A gente tem que pensar nisso também, né? Por que as relações se esvaem? Por que as relações terminam? Por que existem muitas brigas? Por que não existe química na relação? Tolerância, carinho? Será que existe amor? Então são coisas que a gente tem que relevar, né? E nada mais justo que o assunto, né? Que é a paixão mundana, né? Então vamos lá, pessoal. Então, dentro da minha análise de paixão mundana, eu acho que poderia se encaixar perfeitamente sobre a situação assim. Eu acho que você tem que saber discernir, eu acho que é um discernimento das desorganizações que eu tenho, e essas desorganizações de discernir pode ser uma ansiedade, uma hiperatividade, uma inquietação, ok? Oriundas, né, oriundas de uma paixão, né, como eu acabei de falar, e isso precisa estar controlado da euforia, interrelacionando, como é que eu vou dizer, com bom senso. Você tem que ter bom senso em cima disso, né? E esse bom senso tem que estar junto com as lógicas dos sentimentos, dos pensamentos freados pela emoção exacerbada que eu tenho. Acabei de falar sobre determinada pessoa, sobre determinado bem, né? Então a paixão dos bens materiais, o amor sem ponderação, o tesão desenfreado, sem uma relação do conhecer de fato, isso é uma carência afetiva, né? E esse desejo de ter tudo isso descarrilha como um trem sem destino, né? Você é um trem de destino sem chegada, quer dizer, você pega aquele vagão e vai. Você não sabe que horas você vai, você também não está preocupado de quando é que ele chega, né? Assim quando a gente está apaixonado. E isso para mim não é bom, pessoal, porque você é uma ilusão, você vive de ilusão, você vive escravo daquele seu sentimento desenfreado, né? Então é como se fosse uma locomotiva, né, da loucura que aumenta de intensidade só porque a origem da viagem vamos dizer assim, é impensada e a volta não tem uma previsão de retorno, né? É esse mais ou menos um conceito que eu tenho sobre paixão mundana, né, que é do mundo onde a gente vive, né? Então para mim, né,
Como é que a gente pode trabalhar, né, dessa forma? A paixão não é saudável, não é verdade? Porque aí ela vai deslumbrar, né, a projeção de desejo sobre o outro, sem enxergarmos o mundo em que vivemos conectados na razão, né? O desejo de amor, do amor cego, né? Que ofusca a nossa capacidade de se ver no outro, sem aquelas amarras, galera, de perfeição, né? Deslumbrado sem viver pelo caminho do, como vou dizer assim, do meio. A gente vive ou 8 ou 80, né? É aquela coisa, eu tô hiperativo, eu tô muito alegre, eu tô muito triste, né? A gente não tem um caminho da ponderação, do caminho do meio, não é verdade? Então, a gente tem que saber ponderar a razão com a emoção. Isso não é fácil, mas você tem que se enxergar, você tem que parar para pensar se você está 8 ou se você está 80, se você está desgovernado ou se você não está, se você está perdendo a noção do ridículo ou se você não está, se você está muito materialista ou se você não está. Está muito apaixonado, está muito bundão. Não estou dizendo que a paixão não é um fator que exista dentro da nossa mente, mas a gente tem que ver até que ponto eu estou sendo ridículo, até que ponto eu tô me subordinando, ou estou sendo escravo ou submisso do outro, até que ponto a pessoa me ouve, até que ponto isso aí é benéfico para mim, né? Isso a gente tem que ponderar também, né? Uh, a gente não pode, galera, aceitar também essa questão, já que a paixão existe, o sofrimento em virtude de uma euforia. É o que eu estou falando. Será que eu preciso sofrer? Será que essa ansiedade tem que ter a necessidade de me fazer sofrer? Hoje isso já é, quando eu estou sofrendo, já é uma consequência daquilo que não está bem em mim. Concorda ou não, pessoal? A gente tem a mania de querer permanecer nos contos infantis de uma, sei lá, de uma história com final feliz e irreal, de construção madura, né? Se o mundo fosse vivido no plano de amor, pessoal, concordo? Os sentimentos da humanidade seriam, sei lá, seriam intensos de, como vou dizer, seriam intensos sem alteração de comportamento autocrítico. Quer dizer, eu não tenho crítica, não tenho ponderação, eu não vou refletir sobre o que está acontecendo comigo, né? E vou ficar estagnado no mundo que eu vivo, achando que isso é normal, né? Olha o que acontece com os costumes da sociedade, olha o que acontece com as mortes e estupros que você vê em telejornais, notícias de telejornais, olha o que está acontecendo com a política, né? Você acha que a corrupção, o poder não é uma paixão? É uma paixão também, porque aquilo me domina, aquilo é mais fácil, eu mando, então eu posso, então eu tenho, então eu não preciso ser, eu preciso ter, mas eu não sou aquilo, né? Você vira aquilo, a partir do momento que você tem o poder, você vira aquilo, você tem ao invés de ser, né? Você começa a questão de ser antiético e imoral, e aí vai se descarrilhando, né? A pessoa perde noção do bom senso, ela perde noção do senso crítico. Pô, o que eu estou fazendo? Será que isso é ético? Para ela é. Para ela é ética, ela tem moral. E na verdade não tem, né? Olha o que está acontecendo com a política. Não é isso? Então, acho meio, né, muito complicado a gente tentar entender essas questões da paixão, né? Eu acho que o processo de humanização, galera, planetária, só vai existir, dentro da minha análise, quando a gente houver um total desprendimento do amor, eu acho, pelo menos, né, sem rótulos, que a gente tem que compartilhar com o bom e o feio, o triste e o alegre, e lapidar o caráter, certo? Sem o ego tentando neutralizar qualquer forma de falso moralismo e culpa. Eu acho que isso acho que é o único caminho de você tentar se livrar das paixões mundanas, né? Eu acho, né? O que será que a fé, uma outra situação parecida também com relação à paixão mundana, é na análise da fé. Por que será que a fé é cega e impura, né, de raciocínio, de um amor construtivo, do ser e ter Deus em nós? Talvez porque a paixão do homem, de repente, né, em ter Deus por nós e não através de nós, né, nos traz um encarceramento mental do fanatismo sem fim.
Perceba, galera, que o amor permeia qualquer obstáculo de imperfeição. O amor é como a água. Concorda ou não? Ela é latente, existe em todos os estados da matéria. Ela pode ser vapor, líquido e condensada. Permeia todos os níveis de consciência que existem, sobre a qual o homem pode coexistir. Concorda? A paixão, que é o contrário, ela submete ao domínio de posse e fragmenta todo o nosso amor, galera, na integralidade do nosso ser, né? Sem conseguir contemplar o silêncio em nós. É aquilo que eu falei, você está batendo, porque você não reflete mais, você não tem o equilíbrio entre a razão e a emoção. Você está viajando na maionese e fica naquela viagem. Da mesma forma a questão do luto. Quando você perde um ente querido, você não sai do luto, mesmo que isso seja sofrimento. É claro que é sofrimento, é inerente ao ser humano o sofrimento. É inerente ao ser humano o sofrimento. Porque o sofrimento é muito complexo. Sofrimento de quem você ama, sofrimento de uma perda de uma coisa que você gosta, sofrimento de um cachorro, tudo que você gosta e você perde, você sofre. E nem mesmo pode ser inerente também à sociedade, à miséria, à fome, os problemas de dinheiro que as pessoas têm, e você querer ajudar uma pessoa e você não consegue. Isso te gera sofrimento, e o sofrimento te gera impotência. Você se sente impotente pela situação porque você não consegue ajudar. E isso te traz sofrimento. Só que a questão é, o que você vai fazer com ele? Se o sofrimento é inerente à humanidade, o que você vai fazer com esse sofrimento? Eu tenho que viver esse sofrimento a vida toda? Não. Aí é que tá. Se o sofrimento existe e ele começa a me perturbar, eu tenho que saber refletir e tentar tirar esse sofrimento em mim. É da mesma forma que eu estou falando do luto. A pessoa perde um ente querido, ela tem que sair do luto. O luto existe, claro, porque a pessoa morreu. Eu perdi aquela pessoa, né? Eu perdi um ente querido, eu perdi uma coisa que eu gosto, um bem que eu gosto, ou mudei de apartamento, ou mudei de carro. Todas essas questões que a gente está falando sobre paixão, mudando aí, amor, ok? Você tem que saber refletir entre a razão e a emoção. Você tem que sair do luto, porque o luto, se você não sai, gera depressão, gera suicídio. É um sofrimento que não tem fim. Será que há necessidade de sofrer sem fim? Será que a pessoa que morreu gostaria de saber que você está sofrendo incansavelmente porque ela morreu? Ou o luto é necessário para você refletir que você amava essa pessoa e você precisa de um tempo para você mesmo, para depois você voltar à vida normal? Concorda, pessoal? Então, voltando à questão da paixão humana, né? A paixão que existe em nós, a gente precisa muito, mas muito entender a tenuicidade, o que é tênue, né? Entre o amor e o ódio, paixão e o amor, né? O erro, o certo do errado, céu, inferno, concorda? Deus, demônio. Essas coisas todas têm que ser muito bem analisadas e muito bem ponderadas, né? Para não criarmos ideias pré-estabelecidas dentro do nosso pensamento, do nosso sentimento e das nossas ações. A gente precisa analisar um monte de coisa. Então é isso aí, pessoal. É o que eu acho sobre paixão mundana, né? E a gente precisa pensar muito sobre essa questão do desapego dos nossos bens, do poder que existe dentro da nossa mente, sobre coisas que acontecem na nossa vida. Eu não acho que é bom. Eu acho que existe, mas eu acho que é uma coisa que existe, que você vai sentir, que você vai ter, mas você tem que saber também ponderar, usar bom senso em tudo na sua vida. Que eu acho que o que permeia e não acaba é o amor. E isso você tem que fazer permanecer dentro do seu pensamento, dos seus sentimentos, porque o amor é diferente, totalmente diferente de paixão, né? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, como eu sempre falo no fim dos meus vídeos, entre em contato comigo, a gente troca uma ideia. E eu gosto de passar um pouco de informações sobre aquilo que eu penso sobre os pecados da alma, sobre as nossas transgressões e iniquidades em relação ao ego. E então isso é um dos componentes do ego, né, pessoal? É a paixão mundana. Então é isso aí, galera. A gente se fala por aí. Um grande beijo.
Fique com Deus. Beijo.